Olá, sexto ano! No vídeo de hoje vamos estar fazendo a correção do último caderno que foi passado, ok? No nosso caderno de casa. A primeira questão, ele pede para a gente marcar verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Primeira afirmação que ele diz: a metade de qualquer ângulo obtuso é um ângulo agudo. Então a gente tem que lembrar, o ângulo obtuso, ele vai o quê? Ele é menor, ele é maior que 90 graus e ele é menor que 180 graus, ok? Esse é um ângulo obtuso. Então, a gente pegar qualquer número que é maior do que 90 e menor do que 180 e a gente dividir ele por 2, que é a metade, a gente vai ter um número sim, um ângulo sim agudo. Exemplo, pega aqui, ó, 160, ok? Ele não é maior do que 90 e menor do que 180? Sim. É um ângulo obtuso? Sim. Se eu pegar esse 160 e dividir ele por 2, vai dar o quê? 80 graus. 80 graus é um ângulo agudo? Sim, ok? Então, primeira alternativa, verdadeira. A segunda afirmativa, ele fala assim, ó, o dobro é 2 vezes de qualquer ângulo agudo é um ângulo obtuso. Isso é verdade? Não. O dobro de qualquer ângulo agudo é um ângulo obtuso. Se a gente pegasse assim, ó, 12 graus. 12 é um ângulo agudo? Sim. Maior do que 0 e menor do que 90. É um ângulo agudo. Se eu multiplicar ele por 2, ó, 12 vezes 2 é igual a quanto? 24 graus. 24 graus é um ângulo obtuso? Não. Então, nem todos. Se eu pegar, vai dar um ângulo obtuso se eu multiplicar por 2, ok? Então, essa segunda afirmação, ela é falsa. Vamos para a terceira. Somando 2 ângulos agudos, é possível obter um ângulo raso? Primeiro, o ângulo raso, ele vale quanto? Aqui, ó. Ele vale 180 graus, ok? Somando 2 ângulos agudos, é possível obter um ângulo raso? O maior ângulo agudo que a gente pode ter é o quê? 89 graus, é o maior. Porque se for 90, ele já é um ângulo reto, ok? Então, o maior que a gente pode ter é 89. Então, vamos somar aqui, 89 mais 89. Vamos somar. 9 mais 9, 18. Fica 8, vem 1 para cá. 8 com 8, 16. 16 mais 1, 17. 178. 178 é um ângulo raso? Não, porque o ângulo raso vale quanto? 180 graus. Tia, mas fica pertinho. Mas não é. Para ser um ângulo raso tem que ser igual a quanto? 180 graus. Então, a terceira afirmativa, ela é falsa. Ok? Aí você coloca aí um Fzinho de falso, tá bom? Próxima afirmativa. Somando 2 ângulos agudos, é possível obter um ângulo reto? Se eu pegar 2 ângulos agudos, somar eles 2, eu posso ter um ângulo reto? Posso, é verdade. Mas como assim, tia? Primeiro, ó, o ângulo reto, ele vale quanto? Ele mede quanto? Ele mede 90 graus. Se eu pegar 2 ângulos agudos, exemplo, 50 é agudo. O 40 também é agudo. Se eu somar eles dois, ó, 0 mais 0, 0. 4 mais 5, 9. Então, 50 mais 40 são 2 ângulos agudos que eu somar é igual a 90. Justamente o nosso ângulo reto. Então, essa afirmativa ela é verdadeira. É possível sim. E a nossa última, ele fala assim, ó. Somando 2 ângulos obtusos, é possível obter um ângulo raso? A gente pode pegar 2 ângulos obtusos. É possível obter um ângulo raso? Então, primeiro, o ângulo obtuso, ele é maior que 90, certo? E ele é menor que 180.
Então, se eu pegar qualquer valor dele entre 90 e 180 e somar os dois, eu posso obter um ângulo raso que vale 180? Não, não posso, certo? Então, a nossa última alternativa, ela é falsa. Na nossa segunda questão, tem esse enunciado, né? A tia vai ler para a gente se situar e entender o que a questão está pedindo, tá bom? Fala assim: uma forma de comunicar a localização em certos jogos é utilizar ângulos contidos em um relógio. Então, se lembra que a tia falou? Quando a gente fala de ângulo, o relógio é um dos principais instrumentos que nos dá essa ideia de ângulo, os ponteiros, ok? Por exemplo, se alguém te informa inimigo às 3 horas, entende-se que o inimigo esteja na posição do número 3 no relógio, certo? Ou seja, a 90 graus para a direita. Agora, se alguém informa inimigo às 10 horas, entende-se que o inimigo esteja a 60 graus à esquerda, pois sempre começa do ponteiro que marca as 12 horas. Com base nisso, informe o ângulo e sua classificação, se ele é agudo, reto, obtuso ou raso. Então, vamos lá, nós temos aqui a nossa primeira alternativa. Ó. Ele fala, inimigo às 4 horas. Sempre vai começar da onde o ponteiro? Sempre vai começar do 12, certo? E se ele fala inimigo às 4 horas, ele vai estar marcando aqui, ó, às 4. Certo? Uma coisa que a gente tem que considerar, a cada hora, certo? De 12 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, o ângulo que se forma é um ângulo de 30 graus, ok? Então, aqui, ó, do 12 para 1 é 30 graus. Então, a gente vai pulando de 30 e 30. Na alternativa A, ele não fala que é inimigo às 4 horas? Então, eu marco aqui o 12 e o 4. E eu já sei que cada hora pula de 30 e 30 graus, eu vou só somando, ó. De 12 para 1, 30. De 1 para 2, mais 30. De 2 para 3, mais 30 graus. E de 3 para 4, mais 30 graus. Então, eu vou só somar, ó. 30, 60, 90, 120. Então, o ângulo aqui que se forma é de 120 graus. Então, a alternativa A, 120 graus. Se ele vale esse valor aí, ó, 120 graus, eu classifico ele como um ângulo obtuso, ok? Na alternativa B, ele fala inimigo às 9 horas. Então, a gente faz aqui, ó, inimigo às 12 horas. Começa no ponteiro das 12 e ele vem para cá, ó, às 9 horas. Então, eu já sei o quê? Que esse ângulo, ó, só pela imagem que ele forma, vai ser um ângulo o quê? De 90 graus. E a gente classifica ele como um ângulo reto. Alternativa C, inimigo às 11 horas. Então, aqui, ó, do 9, ele vem para as 11 horas. Começa no 12 e ele vem aqui para 11 horas. A gente já sabe que de uma hora para outra, o ângulo que se forma é quanto? Um ângulo de 30 graus. Então, aqui, ó, de 12 para 11, vai se formar um ângulo de 30 graus. Se ele vale 30, a gente classifica ele como um ângulo agudo. E na nossa alternativa D, inimigo às 6 horas. Então, aqui, ó, ele começa no 12 e vai marcar aqui para o 6. Esse ângulo aqui que ele forma, só pela figura a gente sabe que é um ângulo de 180 graus. Tia, mas eu quero contar. Pode, pode, ó. Nós temos 30, 60, 90, 120, 150, 180. Contando de 30 em 30. Mas só pela figura aqui eu sei, ó, meia volta. É um ângulo de 180 graus. E ele é classificado como um ângulo raso. Certo? Ele é um ângulo raso. Próxima questão.
Na nossa terceira e última questão, ele pede para a gente classificar os ângulos, se eles são agudos, obtusos, retos, ok? Então, aqui na alternativa A, temos A, B e C. Os vértices A, B e C. Este ângulo A aqui, ó, ele é um ângulo obtuso. O ângulo B e C serão dois ângulos agudos, ok? Na nossa alternativa B, nós temos D, E e F, ok? D, E e F. O ângulo D e o ângulo F, a gente vai classificar ele como um ângulo agudo. Tia, e o ângulo E, ó, só por esta imagenzinha aqui, ó, esse símbolozinho aqui, a gente já sabe que ele é um ângulo reto, ok? E da nossa alternativa C, nós temos um triângulo que a gente chama de um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados são iguais, ok? Então, se a gente analisar aqui, ó, G, H e J são três ângulos agudos. Ou seja, os três vão medir o mesmo valor. Já que se trata de um triângulo equilátero, tá bom? Então, resolvida a terceira questão, fizemos a nossa correção e bons estudos, tá bom?